Oi, pessoal, bom dia. Hoje a nossa convidada é a Gisele, que vai falar sobre a psicologia jurídica na vara da infância e juventude, e a gente vai tentar trazer um pouquinho essa interface com a psicologia hospitalar, onde onde as histórias se cruzam, né? E a importância desse conhecimento para todos nós. Acho que a gente vai ter uma grande oportunidade de conhecer um pouco essa área e saber um pouco como que é feito esse trabalho. Eu vou pedir para que a Gisele se apresente e fale um pouquinho dela para vocês conhecerem o trabalho, tá? Bom dia, agradeço o convite da Sheila, a presença de todos vocês em casa e as meninas que estão aqui também. Então, meu nome é Gisele, eu sou graduada em Psicologia e em Direito, tenho especialização em Psicologia Jurídica e atualmente faço mestrado em Psicologia na Universidade Estadual de Londrina. Preparei uma fala hoje para vocês sobre o trabalho da psicologia na vara da infância e vou tentar trazer uma interface um pouco aqui para a área hospitalar. Espero poder contribuir com o conhecimento de vocês. Oxe, tem que habilitar. Vocês estão vendo a aba do PowerPoint? Acho que não. Daí é só me passando, né, quando você fala, tá bom? Tá, onde que eu passo aqui, não? Isso, agora na flechinha ou dá um jeito. Então, vou iniciar falando sobre a inserção da psicologia no direito. No Poder Judiciário, nós temos a figura do juiz, que é quem tem a função de dizer o direito. Ele toma as decisões nos litígios, nos processos das mais variadas áreas do direito. O juiz ele faz isso baseado no conhecimento que ele tem das leis, das normas jurídicas, mas muitas vezes ele precisa convidar profissionais, saberes científicos de outras áreas na tomada de decisão dele. É nesse contexto que o psicólogo jurídico se insere, fornecendo subsídios para o magistrado com seu conhecimento sobre a realidade psicológica dos envolvidos no processo. Então, traz elementos emocionais, subjetivos daquelas pessoas que estão envolvidas. Alguns autores citam a importância de uma atuação interdisciplinar no direito. O direito não pode estar restrito só à norma jurídica, só ao conhecimento das leis. Essa atuação interdisciplinar do serviço social, da medicina, da psicologia, da pedagogia, das mais diversas áreas, contribui na garantia de direito, dos direitos que são previstos na Constituição, e contribui, por consequência, para uma justiça mais efetiva. A psicologia jurídica atua em diferentes áreas do direito, né, na área de família, na área civil, no trabalho, na área de execução penal, na criminal e também na infância e juventude, que é o que eu vou falar hoje, mais especificamente. Para eu entrar na área da infância e juventude, eu vou fazer um breve histórico sobre o direito das crianças, sobre a proteção da criança e do adolescente,
Mas esse histórico, ele passa por um período muito longo na história da humanidade em que a criança ela foi tratada como um objeto. Vejam como é recente uma mudança que teve histórica na condição da criança. Só um pouquinho, que não está passando lá os slides. Não sei por quê. Acho que não é. Agora tá? A tela não fica inteira aqui. Vocês conseguem ver os slides mesmo não sendo inteiro? Não consigo apresentar a tela inteira. Tenta nesse livrinho ali. Aqui, ó. Agora deu? Agora sim. É nesse que você tinha parado? Aqui. Então, o Arries, ele é um estudioso da infância. Ele diz que até o século XVIII, a criança era tratada com indiferença pelos adultos. Ela não era valorizada no seio familiar. Não havia essa compreensão que nós temos hoje da infância como uma fase especial do desenvolvimento humano. Essa autora Marcílio, é uma pesquisadora da USP, ela fala que o abandono de crianças, maus tratos e o infanticídio são práticas muito corriqueiras na história da humanidade, desde os povos antigos, da Grécia, da Roma Antiga, passando pelo Brasil. No Brasil, os índios não tinham esse costume, mas com a colonização portuguesa veio essa prática de abandono de crianças à própria sorte, de maus tratos e infanticídio. Então, a concepção que nós temos hoje da infância e da adolescência, ela foi construída histórica e socialmente, e ela é muito recente. Participaram dessa construção muitos teóricos da psicologia e da medicina. Da psicologia, a gente citaria o Bowlby, o Winnicott. Então, eles começaram a falar da importância dos cuidados, do afeto, da dedicação à primeira infância, né, do aleitamento materno ao recém-nascido, da criança estar perto dos seus pais, ou da sua mãe, ou do seu pai. Esses teóricos, eles foram trazendo, construindo esse conhecimento, e aí que foi começado a entender, por parte do direito, a necessidade de proteção da criança e do adolescente, por serem seres em desenvolvimento, que estão em uma condição especial, diferente dos adultos. A criança deixou de ser um objeto, que o adulto podia fazer o que quisesse, e passou a ser um sujeito titular de direitos. O marco mundial dessa mudança de paradigma é essa Declaração dos Direitos da Criança da ONU, que foi em 1959, foi quando o mundo passou por uma profunda reestruturação a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo começou, os países começaram a pensar em direitos, na dignidade da pessoa humana, em valores, e foram mudando as legislações, oferecendo proteção àqueles que eram hipossuficientes, aqueles que precisavam de uma atenção maior. No Brasil, o marco é a Constituição Federal de 1988. Até então, até a década de 80, a criança não era vista como um sujeito de direitos. O que prevalecia era o interesse dos adultos, em todas as esferas em que se diz respeito à infância. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, veio para detalhar mais, para trazer como que ia se efetivar o direito da criança e do adolescente. Então, nessa Declaração dos Direitos da Criança de 1959,
nós vemos aqui alguns valores que até então não existiam, consagrados, né, assim, positivados em nenhuma norma jurídica. Nós temos aqui que para o desenvolvimento completo e harmonioso, a criança precisa de amor, compreensão, afeto, segurança, e diz, a criança de tenra idade não será apartada da mãe. Tudo isso é uma novidade que esse marco legal trouxe. A Constituição de 88, no artigo 227, traz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar todos esses direitos à criança. Então, é interessante que não é só dever da família, do pai e da mãe, não é dever só do Estado, seja do poder jurídico ou executivo, do poder judiciário ou executivo. Também é da sociedade. Quando nós caminhamos na rua e vemos uma criança pedindo dinheiro, ou passando fome, ou quando a gente vê uma criança sofrendo maus tratos, todos nós, como cidadãos, temos o dever previsto na Constituição de oferecer algum tipo de proteção a essa criança, de ter um olhar a essa criança, e não de agir de forma indiferente. A Constituição prevê isso, embora, né, a maioria de nós não saibamos. Então, como que inicia o acompanhamento por parte da vara da infância? A vara da infância, o Poder Judiciário, por si só não pode ir atrás dos casos. Depende de denúncias. Depende que o Ministério Público provoque o Poder Judiciário, instaurando uma medida de proteção para a proteção de uma criança ou de um adolescente. E isso se dá através de denúncias. Por isso que é importante a sociedade estar ativa. Essas denúncias, elas ocorrem pelo Conselho Tutelar, pelas equipes escolares, pelas equipes que trabalham no hospital, nas unidades de saúde, vizinhos, familiares. Então, todas essas pessoas que veem uma criança passando alguma violação de direitos, faz uma denúncia. Essa denúncia pode ser anônima, a pessoa não precisa se expor, ela não precisa ter provas. Tem pessoas que falam assim, eu não vou denunciar porque eu não tenho provas. A mera suspeita, ela já pode se tornar uma denúncia, porque depois a investigação vai ser feita pelos órgãos competentes. Então, é muito importante que haja essas denúncias se tiver suspeita de uma criança passando por violações de direitos. A atuação da vara da infância, ela é no sentido de garantir direitos a essa criança e ao adolescente que está em risco. Então, a Constituição e o ECA, eles trazem esses princípios que são basilares. A proteção integral. O que é a proteção integral? É a proteção da criança em todos os sentidos, na saúde, é uma proteção psicológica, emocional, física, moral, uma proteção em todos os sentidos. Prioridade absoluta, a criança ela tem prioridade em relação aos adultos. Melhor interesse da criança. O que deve ser olhado é o interesse da criança. Ela tem prioridade na vara da infância e da juventude. Quais são as formas de violações de direitos mais recorrentes que nós temos? Negligência com saúde, educação, higiene, ou seja, pais que não levam o filho para tomar uma vacina, a criança às vezes sofre uma queimadura e os pais não levam no posto de saúde, e aquela queimadura vai piorando, ou a criança tem uma doença e os pais não oferecem o tratamento. Higiene, a criança é encontrada em situação de rua, toda suja ou com a vestimenta inadequada para o clima, então está um dia muito frio e a criança está com manga curta e pé no chão, passando frio. Agressão física, que é bastante comum, então recorrentes tapas, espancamentos. Agressão psicológica, essa é mais difícil de ser identificada, mas pode ser humilhações, xingamentos, desqualificação da criança constantes, abuso sexual ou exploração sexual. Então, abuso sexual é quando um adulto pratica atos libidinosos com
contra a criança, ou exploração sexual, a criança ela é colocada, ela é exposta à prostituição, abandono, o abandono ele pode ser tanto afetivo quanto material, a criança pode ser abandonada num terreno baldio, ou... Aí, pode deixar que eu falo. Tá. Ou a criança, ela pode ser deixada em casa, uma criança, um bebê de 1, 2 aninhos, ou uma criança de 5, 6 anos, ser deixada em casa sozinha, durante longos períodos, sem nenhum adulto supervisionando, a exposição ao trabalho infantil, uso de drogas. Então, alguns pais, infelizmente, eles oferecem drogas para os seus filhos, ou eles usam a criança para o tráfico de drogas, por exemplo, põe a droga na fralda do bebê e leva esse bebê para um lugar para disfarçar. E tortura nos casos mais extremos. Essas são as violações de direitos mais recorrentes à criança e ao adolescente. Aí aqui eu trago algumas características das famílias que violam os direitos das crianças. Na maioria dos casos, eu diria 95% dos casos, o que nós verificamos é uma repetição na história. Então, os genitores que violam os direitos dos seus filhos, eles também foram violados nos seus direitos quando crianças. Então, é naturalizado. A gente não vai encontrar genitores que foram criados em condições normais, digamos assim, com afeto, com carinho, com cuidados, que violem os direitos dos filhos. Isso é muito raro. Geralmente é uma repetição o que ocorre. Nós verificamos que as famílias, elas tentam ocultar as violações. De que forma? Elas mudam muito de endereço, então quando uma equipe tenta se aproximar, ver por que não está vacinando a criança, ou quando a escola começa a fazer questionamentos, por que a criança está faltando muito, ou por que está indo para a escola com muita fome, ou com a roupa inadequada para o clima, ou quando começam a questionar por que a criança tem tantos hematomas, essa família sai daquele lugar, muda de endereço e vai mudando. Além disso, existe um pacto de segredo. Então, são famílias, são genitores que impõem à criança que ela silencie o que ela vive, que ela não fale sobre essas violações de direitos, que ela não se abra com ninguém sobre isso. É muito difícil a gente ver, por essa característica, a gente se aproximar, a gente intervir, a gente proteger a criança por conta desse pacto de segredo e dessa ocultação das violações de direitos. No caso do abuso sexual, a maior parte dos casos de abuso sexual à criança e ao adolescente ocorre dentro da família. Geralmente é uma pessoa de confiança da criança, ou é o pai, ou é o padrasto, ou é o avô, ou é um amigo da família que visita a casa, ou um vizinho. E nós temos uma ideia, quando pensamos em abuso sexual, a gente pensa que é uma violência, um estupro violento. E não, na maioria dos casos, o abuso ele ocorre de uma forma muito disfarçada. Esse termo pseudo-afeto diz disso. Então, o abusador, ele começa oferecendo uma bala, pega no colo, faz um carinho na perna, e aí, aos poucos, esse carinho, esse afeto, ele vai se encaminhando para os atos libidinosos. Isso faz com que a criança demore a perceber que aquilo é errado. Vocês percebem que se é uma violência, se é um ato violento, se pega uma criança e a estupra violentamente, ela já vai perceber que tem um problema ali. Então, ela já vai procurar alguma ajuda. Mas nesse caso, que existe uma sedução, que existe esse pseudo-afeto, confunde a criança demora para perceber que aquilo ali não podia estar acontecendo. E todas essas características, elas fazem esse último item, com que a criança seja levada a acreditar que ela é culpada das agressões e das violências sofridas. Então, ela não percebe os pais como violadores de direitos, ela não percebe os pais como inadequados no exercício da ascendência. Ela acha que ela fez alguma coisa de errado
e por isso que tudo ocorreu. É muito comum as crianças falarem, por exemplo, assim, que ela foi acolhida, que ela foi retirada da família por culpa dela, porque ela não queria ir na escola, ou porque ela foi abusada pelo padrasto e contou na escola. Então, ela se vê como culpada. Ela não consegue entender que ela é um sujeito titular de direitos. Por conta de todas aquelas características, a identificação da violação de direitos, ela é difícil. E aí, eu trouxe aqui algumas situações que, no contexto hospitalar, pode facilitar da gente perceber, a gente prestar um pouquinho mais de atenção nessas crianças. É claro que, isoladamente, essas situações elas não se configuram como uma violação de direitos. É preciso que seja feita uma análise global da situação, né? Mas servem para a gente começar a prestar atenção nessa criança. Por exemplo, uma criança com lesões que não são compatíveis com a história narrada pela família. Então, a criança, ela evidentemente sofreu um soco no olho, profundo, afundou o olho dela aqui, ó. O globo, isso, obrigada. Aí os pais falam o quê? Que ela tropeçou e caiu no chão. Numa área plana. Então é incompatível. A lesão não é compatível com a história narrada. Outra situação. A família apresenta relatos discordantes. Então a mãe fala que ela caiu, tropeçou e caiu. O pai fala que o irmãozinho menor deu uma cotovelada. Então, os relatos são discordantes. A família, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Já é algo para ser olhado. Ocorrência de acidentes de forma repetida. Então, a criança ela vai no posto de saúde ou ela é internada no hospital sempre com o mesmo tipo de acidente. Isso pode dizer de uma agressão recorrente, disfarçada, ou de uma negligência. Então, essa criança ela deveria estar sendo assistida, mas ela é deixada à própria sorte. Então, ela cai de alturas que não deveria ter caído, com frequência. Isso pode estar indicando uma negligência dos pais. A falta de afetividade por parte dos genitores, ou uma constante depreciação em relação à criança, também é algo para a gente prestar atenção. A criança está ali no hospital internada, ou está no posto de saúde, numa situação difícil, fragilizada, e esses pais, eles têm um distanciamento, ou eles depreciam, ou eles culpabilizam a criança. Talvez esteja mostrando que não são pais tão protetivos em relação à criança. A criança que tem um isolamento social, que demonstra baixa autoestima, o embotamento ou uma tristeza, também pode ser um indício. É claro que o próprio internamento, a própria doença pode trazer uma tristeza, né? Mas são coisas que a gente precisa ficar atento e ir olhando outras situações para ver se essa criança está em situação de risco. Regressão da criança a uma etapa do desenvolvimento infantil. Vou dar um exemplo. A criança está internada no hospital e a mãe fala assim, uma criança de 8 anos, e a mãe fala assim, ela não chupava chupeta, nem mamava mais, mas agora, não sei porquê, de um tempo para cá, ela começou a querer chupeta, a querer mamadeira, a falar de forma infantilizada. É algo para a gente se atentar. O que pode estar acontecendo? Pode ser que tenha nascido um irmãozinho, e aí a criança naturalmente regride um pouco, porque quer cuidados como o irmão recém-nascido. Mas pode ser que essa criança começou a ser vítima de alguma violação de direitos, por exemplo, por parte de um padrasto que ingressou na família, e essa mãe não esteja sabendo. Então, é algo para a gente prestar atenção. Criança em condições de higiene precárias e vestimento inadequado para o clima, também é algo que gera preocupação de como estão sendo os cuidados dessa criança. Se no ambiente público a criança está se mostrando, está aparecendo desse jeito, como será que é o cuidado em casa com essa criança? O desinteresse dos genitores pelo quadro de saúde ou pelos cuidados da criança. Então, a equipe médica
de enfermagem, ou os médicos vão lá e falam, olha, o tratamento é esse, é preciso fazer isso, e esses pais não têm interesse, não se importam, é algo para a gente prestar atenção. Como que vai ser quando essa criança tiver alta e não tiver mais essa equipe protegendo, cuidando? Os pais vão seguir o tratamento? O desinteresse da criança por sua recuperação, às vezes a criança ela está tão apática, ela está tão entristecida por conta de toda a violação de direito, que ela nem tem interesse em se recuperar. Passividade excessiva ou agressividade excessiva, de novo, isoladamente, não quer dizer nada, mas junto de outros fatores pode dizer de uma criança que é vítima de violações de direitos. Geralmente a criança, ela é reativa. Por exemplo, se uma equipe de enfermagem vai tirar um sangue da criança, o que é esperado? Que a criança reaja, não queira, se assuste. Uma criança muito passiva, que concorda com tudo, que é picada, que coloca um catéter e ela não se importa, que oferece um remédio amargo, ruim, enfim, e ela não reclama. Isso pode estar dizendo de um padrão de uma criança, que sempre tudo é infringido a ela, tudo é imposto, e ela se acostumou a não ter voz ativa. Uma atitude possessiva por parte do genitor. Então, a criança está internada com um cuidador, com um responsável. E ele é muito possessivo, e ele tem uma preocupação excessiva de que um profissional se aproxime, de que alguém converse com seu filho. Isso pode indicar aquilo de uma família que vive em segredo, que vive isolado. Um genitor que tem interesse de esconder alguma coisa dessa família. Então, todos esses sinais, eles precisam ser observados, e caso a equipe que tenha contato com esse tipo de situação tenha dúvidas, acredite que essa criança está em situação de risco, é preciso fazer denúncia aos órgãos competentes, que são o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o Disque 100, e todas essas denúncias podem ser feitas, como eu já falei, de forma anônima. A pessoa não precisa se identificar. E o que acontece quando tem uma medida de proteção na vara da infância? O psicólogo faz uma perícia para o juiz, faz toda uma análise do contexto familiar, então faz entrevistas com os pais, com os familiares, né, com os tios, os avós, faz contato com toda a rede de proteção, faz entrevistas lúdicas com a criança, com o adolescente, e aí sugere medidas protetivas para investir nessa família. Então, o ECA, ele preconiza que deve haver um investimento na família de origem. Por exemplo, se os genitores fazem uso de drogas, e no contexto do uso de drogas eles são violentos, eles agridem a criança, expõem a criança a risco, então eles vão ser encaminhados para tratamento de drogadição. Se é uma família que tem uma vulnerabilidade social, então a criança ela passa fome, não tem comida em casa, ou ela se veste com roupa inadequada para o clima, mas foi identificado que a família não tem dinheiro para comprar a vestimenta adequada. Então, essa família é encaminhada para os programas da assistência social, para receber benefícios sociais, cesta básica, enfim. Então, existem várias formas de investimento na família. É o que o ECA preconiza. Excepcionalmente, se são dadas todas as chances, se são feitos todos os encaminhamentos e não há mudanças, aí é feito o afastamento da criança desse núcleo familiar como forma de proteção e, mais excepcionalmente ainda, ela pode ser colocada numa família substituta na modalidade adoção. Então, é destituído o poder familiar daqueles pais, mas num caso muito excepcional em que foi tentado todas as formas dessa criança ficar na sua família de origem, e aí ela é colocada em uma família por adoção. Aí aqui eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, já estou bem encaminhando para o final, sobre a possibilidade de entrega de um filho para adoção. Alguns genitores, algumas genitoras, algumas gestantes, elas percebem que elas
não querem ou que elas não têm condições de cuidar dos filhos. E aí elas procuram a vara da infância, ou elas procuram algum outro profissional da rede de proteção, dizendo que elas não querem cuidar dos filhos e que elas gostariam de entregá-lo para adoção. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê essa possibilidade. Não é crime, pelo contrário, é alguém que está tendo uma atitude protetiva em relação à criança. Então, se uma gestante ou uma mãe procurar, por exemplo, uma unidade de saúde, um hospital, um CRAS, um CREAS, e dizer a um profissional que ela não quer exercer a guarda ao filho, que ela quer entregá-lo para adoção, ela deve obrigatoriamente, sem constrangimento, ser encaminhada à vara da infância. Na vara da infância será feita uma avaliação, se de fato ela está segura, se de fato é isso que ela quer, se ela compreende as implicações práticas e jurídicas dessa decisão. Lá na vara da infância será feita essa avaliação pelo psicólogo e pelo assistente social. O intuito dessa previsão legal é de prevenir o abandono de crianças em terrenos baldios, abortos inseguros, em clínicas clandestinas, o infanticídio, a comercialização de crianças, a venda de crianças e os maus tratos. Então, é no sentido de proteger esse nascituro ou essa criança. Infelizmente, o que nós temos? O que as pesquisas mostram? São raras as pesquisas, mas o que elas mostram? Que a entrega de um filho para adoção ela é equiparada ao abandono. Então, a sociedade, quando toma conhecimento que uma mãe entregou o filho para adoção, condena, julga essa mulher. Não faz essa leitura de que ela teve uma atitude protetiva, mas julga ela como se ela tivesse abandonado essa criança. As pesquisas mostram que elas são constrangidas, elas são censuradas, elas são muitas vezes forçadas pelas equipes que acompanham a ficar com essa criança. Aqui no HU nós não temos relatos desse tipo, de profissionais constrangendo ou tentando convencê-las, mas infelizmente chegam ao nosso conhecimento de outros hospitais. Inclusive, semana passada eu soube de um município aqui perto de Cascavel, que a mãe deu entrada no hospital, grávida, já em trabalho de parto, e ela falou, olha, eu já fui na vara da infância, eu não vou ficar com esse bebê e eu prefiro não vê-lo e não amamentá-lo, o que é um direito dela. E o médico forçou, falou, não, aqui quem manda sou eu, você vai amamentar sim. Esse bebê precisa do seu leite, você vai amamentar sim. Então, essa mulher foi constrangida a amamentar, alguns profissionais tentam convencer, alguns profissionais falam, quando nascer você vai ver, vai surgir o seu amor, o amor materno ele é inato, você vai ver, olha para o rostinho dele, você vai amar, você é mulher. Então isso faz a mulher ficar constrangida, isso tanto traz sofrimento para essa mulher, quanto pode fazer com que ela desista de entregar o filho para adoção, mas depois ela não consiga oferecer os cuidados, ou ela delegue para terceiros, ou ela abandone essa criança. Então, é melhor a atitude a ser tomada é o respeito, é uma escuta empática, é não julgá-la e encaminhar para a vara da infância. Então, é importante a gente fixar essa ideia, essa realidade de que a entrega de um bebê para adoção não é crime, e que caso alguma equipe ou alguma pessoa tome conhecimento de uma mulher que deseja tomar essa atitude de entregar o filho para adoção, encaminhá-la para a vara da infância. Aí eu deixo os telefones, e-mail, nós estamos sempre à disposição para receber essa gestante ou essa mãe, orientá-la, explicar para ela como funciona a entrega. Não significa que obrigatoriamente ela tem que entregar depois. Muitas mulheres procuram as informações, recebem a orientação e depois elas não entregam o filho, elas conseguem se organizar e oferecer cuidados aos filhos. E aqui eu trago as referências da minha fala. Se vocês tiverem dúvidas, espero que tenha contribuído com vocês.
Então, primeiro vamos agradecer, né? Eu acho que foi muito importante, foi bem legal a sua explanação, a sua aula. Ela já está recebendo os parabéns aqui. Nós vamos abrir primeiro para quem quiser estar perguntando, quem estiver online e quiser fazer alguma pergunta. Vamos aproveitar a oportunidade, né, de fazer essas perguntas. Caso não tenha, já tenho várias perguntas, mas tudo bem, vou esperar primeiro. Deixa eu ver se alguém falou antes. Se alguém falou alguma coisa. Tem a lista de presença, né? Então, para quem quer o certificado, então tem que preencher a lista agora, tá? Vai ficar gravado. Vai estar gravado. Alguém quer fazer alguma pergunta, meninas? Desculpa, eu queria ter visto antes. Então, eu queria aproveitar, então, assim, eu acho que é muito importante tudo isso que a gente ouviu, Gisele. Eu acho que isso faz parte de um conhecimento necessário que a gente precisa ter para fazer a escuta, né? A gente fala sempre assim, a gente faz a escuta, a gente faz o acolhimento, mas o que é essa escuta? Né? Além de acolher a pessoa, a gente precisa interpretar, entender o que está se passando. Eu queria pontuar algumas coisas, assim, então, conforme eu fui ouvindo a sua explanação, eu fui pensando nos atendimentos, né? Então, essa observação precisa ser muito clara. Para quem não é da área jurídica, né? Quem não tá, nós trabalhamos no hospital, nós somos da área da saúde, e a gente precisa muito ter um olhar mais atento, porque muitos desses casos passam por nós, e se a gente não tiver essa atenção, nós seremos negligentes com essa criança, com essa família. Eu acho que isso é um fator muito importante, né? Para quem não é exatamente da área jurídica, não negligenciar situações onde essa criança pode estar precisando de ajuda. E aí eu fiquei pensando em alguns casos, né? Então, o serviço de psicologia e o serviço social, em especial, né, aqui dentro do hospital, quando a gente tem algum caso, a gente vai atender por algum outro motivo, mas se a gente não tiver essa atenção do que pode estar acontecendo com a criança, isso passa sem a gente, né, sem a gente fazer qualquer intervenção. Eu fiquei lembrando em especial de um caso que a gente foi chamada, o serviço social e a psicologia foi chamado para atender uma criança por uma questão de troca de acompanhante, por uma questão outra. A criança estava internada aqui por um acidente, não tinha absolutamente nada que pudesse, né? Da internação não tinha nada específico, nenhuma queixa social específica. Porém, no meio do atendimento, né, assim, tinha uma coisa, tinha uma fala, a gente precisava fazer uma escuta dessa criança, porque surgiu uma dúvida. E nessa escuta, foi muito interessante que, assim, a assistência social observa uma marca na perna da criança e pergunta, que marca que é essa? Né? Como que é isso? O que aconteceu? Eu apanhei. Apanhei como? Né? Não foi agora, já faz tempo. Estava uma cicatriz gigante assim na perna. E assim, a gente só viu muito sem querer, porque ele foi falar alguma coisa e virou e ergueu um pouco. Era uma cicatriz já. E aí ele conta que ele apanhava com um fio. Ele apanhava desse pai com um fio. E aí a gente começa, né, a fazer uma outra escuta. O atendimento foi para uma situação e o atendimento muda no decorrer da história. Né? Então, assim, o quanto essa informação, esse conhecimento é importante. Né? E eu acho que não só para nós, para quem trabalha na educação, para quem trabalha na unidade básica de saúde, fazer essa... Né? E não precisa ser só o psicólogo, mas essa observação de que talvez tenha mais coisas sendo expostas e que a gente acaba negligenciando. Então, conforme você foi explanando, eu fui pensando em algumas situações que fazem muito parte do nosso dia a dia e se a gente não tiver atenção, não foi para esse motivo que a gente foi chamado para atendimento, mas o motivo a gente começou a compreender no decorrer, né?
Uma outra coisa que eu queria também aproveitar e perguntar é um pouco da escuta, né? Assim, essa mulher que vem e já vem com essa intenção de doar esse filho, esse bebê que está por nascer. Acho que é muito importante a gente entender que esse trabalho dessa escuta toda, dos motivos, das situações, isso tudo é feito com vocês, né? Sim. Essa avaliação, ela é feita, às vezes, até antes, porque às vezes a mulher já chega aqui com uma determinação, e às vezes ela decide isso aqui. Então, atualmente, eu acho que a equipe já não faz mais nessas críticas, que antigamente fazia, sim, mesmo aqui, né, no hospital. Tinha umas críticas, imagina, essa mulher vai deixar o filho. Sim. Hoje nós não temos mais essa queixa em relação à equipe. Mas nós temos uma questão assim, que você... Eu gostaria agora de uma orientação mesmo, depois eu até vou complementar. Que tipo de orientação que você pode dar da escuta nossa, né? Tanto na psicologia quanto do serviço social, para esses casos? Porque, assim, tipo, a gente vai lá fazer o quê? Falar, oi, fulana, eu sou, né? Que você orienta que a gente pode estar fazendo aqui nesse momento? Porque toda a escuta, essa própria decisão ela não foi tomada aqui, nem vai ser tomada nesse momento do parto, né? Então, dá uma dica aí para a gente, como que a gente deve agir em relação a essas situações, o que seria importante, fundamental. Uhum. Primeiro, resgatando esse caso que você trouxe da criança, queria destacar a intervenção, que foi muito interessante, porque foi sutil. E é isso que precisa nos casos de violações de direitos. Então, a profissional que você citou, que viu aquela cicatriz, ela não se assustou, pelo menos, né, não trouxe. Foi bem tranquilo mesmo. Ela não se... Essa marca, o que é isso? Quem fez isso? Algumas pessoas têm essa reação, né, assim, exagerada. Mas foi uma reação muito tranquila. O que é essa marca? Não trouxe nenhum tipo de informação, não colocou palavras na boca da criança. Foi uma pergunta aberta. E aí a criança conseguiu trazer aquilo. Isso é muito interessante. Sem achar que tinha alguma coisa errada nisso. Sim. Não, quando eu apanhei. Não, foi agora não. Já faz 20 dias, foi mês passado. Sim. Né? Então foi muito tranquilo da criança trazer as informações significativas para a gente, né? Relevantes, mas a criança estava super de boa para falar nisso. Sim. E bastante à vontade até para falar depois um pouco de algumas situações difíceis que ela estava vivendo. Sim, então essa postura do profissional, ela é determinante. Essa postura tranquila, esse tipo de pergunta mais aberta, o que é essa marca, o que é isso, o que você está sentindo, né, o que está acontecendo, enfim, esse tipo de pergunta contribui para que a criança possa trazer com tranquilidade, para que ela sinta que ela possa falar daquilo com aquele profissional. Então, isso me chama atenção. Em relação às mulheres que manifestam esse interesse de entregar o filho para adoção, geralmente, a maioria dos casos, nós temos que, ao longo de toda a gestação, ela já vai se preparando para isso. Algumas mulheres até conversam com esse bebê. Olha, quando você nascer, eu vou te entregar para uma outra família que vai cuidar de você, que vai te dar amor, que vai te dar carinho. Geralmente a decisão ela é muito segura. Elas chegam com essa decisão de forma muito segura e pensada ao longo de toda a gestação. Quando nós percebemos que ela está dizendo, manifestando um interesse, mas que ela não está demonstrando segurança, que ela está demonstrando, na verdade, sofrimento, insegurança, aí nós não efetivamos, nós não vamos adiante na entrega. Então, nós oferecemos a possibilidade dela pensar um pouco mais, dessa criança ser acolhida para ela se reorganizar. Nós tentamos investigar se tem um familiar que pode cuidar dessa criança. Então, isso é importante de dizer, que precisa ter essa segurança da mulher. Eu acredito que uma coisa muito importante no psicólogo hospitalar, quando ele se depara com essas mulheres,
é tentar ouvir dela essa história. Como que ela pensou, como que ela tomou essa decisão, como que foi o atendimento dela ali no hospital, porque a gente sabe que tem uma rotatividade grande de equipe de enfermagem, de técnico de enfermagem, ou seja, na recepção, e às vezes elas sofrem esse tipo de constrangimento, e elas ficam ali caladas com aquele sofrimento, então às vezes precisa de alguém do hospital oferecer essa escuta. Como é que você foi atendida? Como você foi recebida aqui? Foi tudo bem? Para ela poder falar do que ela estiver sentindo, do que ela estiver vivenciando. Eu acho que seria nesse sentido também, essa abordagem que a gente sabe que da psicologia, do serviço social, a gente tem já essa experiência, essa parceria aqui com a HU, no sentido desse respeito, desse cuidado. A gente sabe que existe, mas infelizmente não é todo mundo que a trata desse jeito. Isso eu acho que é muito importante, porque assim, eu fico pensando que, às vezes, a decisão já está tomada, né? Não quero falar muito sobre isso, então acho que perguntar sobre esse momento, ou perguntar sobre o momento da hospitalização mesmo, seja um caminho muito importante para a gente observar se essa pessoa está tranquila em relação à própria questão, né? A própria questão da doação, né? Eu fiquei pensando também nos casos de violência sexual, né? De agressão, a própria... Eu acho que assim, tem perguntas que são desnecessárias nesse ambiente hospitalar. Sim. Tem perguntas que não são apropriadas. A gente precisa se ater às perguntas que dizem respeito à hospitalização mesmo. Sim. Né? Porque como que foi a violência, aonde foi, quem foi... eu entendo que isso tudo não faça parte do hospital, né? Que não faça parte da nossa equipe, se a pessoa trouxer espontaneamente, né? É a necessidade que a pessoa tem. Mas da gente levantar essa investigação, não tem necessidade, né? Assim, porque essa investigação já vem de algum outro lugar ou vai para algum outro lugar que não dentro do hospital. Mas essa acolhida é necessária, com essas informações, né? Essa mãe tem o direito de doar, né? Por exemplo, no caso da doação. Saber ter essa informação desse direito e poder garantir dentro dessa estadia no hospital, com que a equipe faça isso da melhor maneira possível, né? E identificar isso da equipe. Então, eu acho que assim, tem muitas coisas, tem muitas situações, e eu acho que conforme a gente vai... o raciocínio que você traz, as informações que você traz, elas são a base do nosso raciocínio. A gente precisa ter essas informações, senão a gente não consegue fazer um raciocínio para poder fazer o encaminhamento, para poder investigar algo que seja apropriado nosso ou não, né? É apropriado nosso investigar se essa criança está tendo seus direitos violados de alguma forma. Isso, né? Porque é uma criança que vem internada aqui por um outro motivo. Vem internada por uma questão clínica, né? Há uma pneumonia que não tinha a ver com essa queixa. Mas acho que é importante a gente ter essa escuta, essa compreensão desses direitos. E eu acho que saber também, né, assim, tipo, que a gente vai fazer os encaminhamentos, que esses encaminhamentos vão ser dados. A gente não vai se recusar a fazer o encaminhamento, né? A gente vai fazer os encaminhamentos com essa tranquilidade de que isso, então essa mãe não tem certeza, ela quer ficar com esse bebê, né? Eu estou mudando de assunto, cada hora estou falando de um assunto diferente, mas é que eu estou tentando pegar um pouquinho de tudo que foi dito. Sim. Essa mãe que não quer ficar com o bebê, não, mas ela não tem certeza. Ela acha que ela não quer, ela pensou muito, ela não quer. Mas ela pode, né? Mas eu tenho dúvidas. Tudo bem, a gente vai fazer os encaminhamentos, inclusive com as suas dúvidas. Sim. Né? E eu acho que isso não é... Eu não preciso não encaminhar porque ela tem dúvida, e nem fazer um encaminhamento achando que essa mãe não tem condições, né? Porque eu acho que são pareceres muito precipitados, né? Sim. Pode ser sinalizado, pode ser feito um encaminhamento para a vara da infância e sinalizado. Olha, ela manifestou esse interesse, mas não sei se está tão segura. Ela chorou bastante,
Sim. Ela teve dificuldade de imaginar a vida dela depois, como que vai ser sem esse bebê. É interessante que tenha esse trabalho em rede, Sim. né? Que vários atores digam da sua percepção. Isso é importante. Isso até contribui para o melhor desenlace Sim, e depois lá na vara da infância isso vai ser trabalhado, isso vai ser conversado com ela, para que ela tome a decisão de forma realmente segura, para que não haja arrependimento, sofrimento, dúvidas depois. Então, o olhar do psicólogo, da equipe hospitalar é muito interessante, é muito valiosa para nós. Gisele, costuma chegar muitos casos de hospital para vocês, uma demanda do hospital? É que normalmente o hospital encaminha para o conselho tutelar, né? Ou não, chega direto para vocês alguma demanda? Geralmente a via é essa, conselho tutelar ou Ministério Público. E aí é instaurado um processo e aparece lá. Muitos casos foram iniciados pelo hospital. Por exemplo, uma mulher, é um pouco frequente isso, a mulher ela dá à luz a um bebê, não nos casos de entrega, mas ela dá à luz ao bebê e aí é feito o exame toxicológico e aponta o uso de droga. Ela amamenta aquele bebê sob efeito de crack, ou enfim, cocaína, ou então a equipe ali na UTI neonatal, ou ali na maternidade percebe que aquela mulher não tem muito, assim, cuidados com a criança, é um pouco displicente, desatenta, não tem interesse por essa criança, às vezes até um pouco violenta. Aí a equipe faz os encaminhamentos. Nem todos os encaminhamentos ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, se tornam um processo judicial. Muitas vezes o Conselho Tutelar faz encaminhamentos para a rede e a situação se resolve. Nem tudo vai para lá na vara da infância. Mas alguns, infelizmente, sim. Pode. A decisão da entrega da mãe, da mulher, né? Sim. No caso do pai, assim, eu sei que família tem que entrar com a solicitação de guarda. O pai também, nesse caso? Sim. Também. Ele pode, se tiver um pai, se tiver um genitor interessado, ele pode ir se manifestar, ele não precisa constituir um advogado no primeiro momento. Ele pode ir lá até a vara da infância e dizer, olha, eu sou o pai, eu quero exercer a guarda dessa criança, e aí vai ser feito um estudo em relação a ele, pode ser pedido um exame de DNA para comprovar a paternidade. São casos bem raros, mas nós já tivemos um caso que aconteceu exatamente isso. A genitora manifestou interesse de entregar o filho para adoção, e ela disse, olha, o genitor é o fulano de tal, pode ser que ele tenha interesse, não sei, e aí ele foi até a vara da infância e disse, olha, eu sou o pai, eu tenho interesse, foi avaliado que ele tinha condições, e hoje ele tem a guarda da criança. Uma outra pergunta sobre a questão da desistência, porque a gente faz escuta, a gente encaminha, faz audiência. Depois da audiência, existe essa possibilidade dessa, digamos, desistência da entrega? Sim. Então, durante toda a gestação, ela não tem um compromisso de entregar. Mesmo que ela tenha ido até a vara da infância, ela não tem esse compromisso. Mas, quando é avaliado que ela está segura, é feita uma audiência, onde é formalizado. Depois dessa audiência, a lei prevê um prazo de 10 dias que ela pode recorrer, que ela pode desistir da entrega do filho para adoção. Mas aí vai ser avaliado cada caso, vai ser avaliado por que ela teve essa desistência. Porque normalmente nesses casos já vai para a família adotiva, Sim. Nos casos, né? Sim. É por isso que é preciso ser bem avaliado se ela está segura. É muito raro que tenha essa desistência nesse período de 10 dias. Assim. Acho que a gente teve pouquíssimas vezes, 1 ou 2 vezes só. Tem alguma questão? Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta a fazer? Alguma colocação que vocês queiram?
foi bem esclarecedor. Obrigada. Que bom. Então, acho que a gente pode encerrar. Encerramos hoje. Eu quero agradecer muito a presença da Gisele, que vem aqui, que preparou a aula, que vem nos instrumentalizar, falar um pouco do trabalho dela. Então, fica aqui o nosso agradecimento, tá? E sempre convidada a vir mais vezes aqui. Obrigada. Beleza? Obrigada. Depois eu vou assistir.